Atos, capítulo 16, e aí você vai até o versículo 25. A partir do versículo 25 é o que nós vamos ler. Achou aí? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Ah, bom, um corajoso, sincero, honesto falou, pelo menos, né? Isso aí. Se você não trouxe a Bíblia, pode acompanhar no telão, mas traga sua Bíblia, traga a palavra de Deus. Eu incentivo todo mundo a trazer, porque a palavra do Senhor é algo muito precioso que nós temos nas nossas mãos, à nossa disposição. Então a gente não pode fazer pouco caso dela. Se você vai no shopping, você vai de celular. Você vai na academia, você vai de celular. Você vai no mercado, você vai de celular. Qualquer lugar que você for, você leva o smartphone. E na igreja você tem que trazer o quê? A Bíblia. E o celular também para fazer stories do culto. Mas a Bíblia também, principalmente. Esqueça o celular, mas não esqueça a sua Bíblia, tá bom? E se você não tem, na nossa livraria temos mais ainda 6 unidades à venda, todas muito bonitas as capas ali. Então vamos lá. Atos capítulo 16, versículo 25 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo então gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, os trazendo para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? E eles então responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites, e logo a seguir, ele e todos os membros da casa foram batizados. Uau! Que história linda essa que lemos. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Muito obrigado, Jesus, pela tua doce palavra. Palavra essa que nos confronta, que nos transforma, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. Ela que vai no mais íntimo do nosso ser, transformando, limpando, curando as nossas vidas. Que nessa noite, Pai, as tuas verdades sejam reveladas para a tua igreja. Que ninguém saia daqui com fome, Pai, da tua presença, mas que todos possam sair saciados pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Bom, esse é o relato do maravilhoso testemunho que aconteceu com Paulo e Silas quando eles estavam presos na cidade de Filipos. Uma cidade com um nome um pouquinho diferente, né? Filipos. Paulo estava então na sua segunda viagem missionária. Agora quem o acompanhava era Silas. Silas estava ao lado de Paulo e eles saíram com a única intenção de visitar todas as igrejas pelas quais eles já haviam pregado o evangelho 3 anos antes, mais ou menos, e agora eles precisavam revisitar aqueles irmãos e fortalecer a sua fé mais uma vez. Hoje eu e você nos falamos pelo smartphone, nos falamos pelo Instagram, pelo WhatsApp, mas naquela época o meio de comunicação era face a face. Mal e mal uma carta que demorava um tempo para chegar. Então Paulo sentiu a necessidade de estar lá, presencialmente, com aqueles mesmos irmãos para o qual ele já havia pregado 3 anos antes. E ele então já tinha passado, nessa altura da história, ele já tinha passado pela Síria, pela Cilícia, visitado aqueles irmãos, e aí subindo um pouquinho mais ali na rota, agora ele estava também na região da Galácia. E Paulo já havia encontrado ali na região da Galácia aquele que seria o seu discípulo amado, Timóteo, o jovem Timóteo,
aquele o qual Paulo mais amou e mais se compadeceu, passando o bastão do seu ministério. E eles estavam então na cidade de Troade. Depois de encontrar Timóteo, foram até a cidade de Troade. E nessa cidade, Paulo tem uma visão. Ele vê um homem em pé pedindo ajuda. E pedindo para que ele fosse até a região da Macedônia pregar o evangelho. E a Bíblia diz que Paulo, ao ter aquela visão, imediatamente mudou a rota e foi para lá. E ao chegar naquele lugar, eles ficaram mais ou menos ali alguns dias, né? A Bíblia fala que eles passaram alguns dias, e eles encontraram uma jovem que estava possuída por um espírito de adivinhação. Por estar possuída por esse espírito de adivinhação, Paulo e Silas não foram por causa dela, mas ela começou a persegui-los ao longo do caminho. Então, ao tempo que eles passavam pelas ruas, cumprindo a sua missão, provavelmente em busca daquele homem que tinha aparecido na visão de Paulo, aquela jovem andava atrás deles e dizia: esses são servos do Deus Altíssimo, eles estão aqui para pregar o evangelho a vocês. E assim ela ficou por muitos dias seguindo aqueles dois, e provavelmente alguns outros que estavam com eles ali. E chegou um ponto que Paulo ficou indignado com aquilo. A Bíblia diz que Paulo ele fica indignado com essa situação, e ele vira para trás e expulsa daquela jovem aquele espírito de adivinhação que estava sobre ela. E pronto. Quando Paulo fez isso, ele resolveu o seu problema. Não resolveu? Certo. Mas ele criou outro problema. Porque aquela jovem que tinha o espírito de adivinhação nela, era serva, era escrava dos seus donos, dos seus senhores, e ela dava muito lucro para eles por conta das suas adivinhações. Provavelmente ela deveria ser uma daquelas moças que fica, né, no meio da rua dizendo: deixa eu ler sua mão, deixa eu jogar a carta aqui para ver o seu futuro, me permita ler o seu horóscopo, deixa eu ver a linha da sua mão que eu vou dizer o amor da sua vida. E quando Paulo então expulsa aquele espírito, aquele demônio que estava sobre ela, a palavra diz que aqueles que eram seus senhores, os seus donos, perceberam que a fonte secou. Da onde vinha o seu lucro, da onde vinha o dinheiro, parou de vir, porque não havia mais adivinhação. E aí eles, enfurecidos, indignados com aquilo, pegam Paulo e Silas pelas suas roupas, levam os dois até praça pública, colocam eles diante da multidão, diante das autoridades, e dizem, falsamente: esses dois estão aqui pregando costumes que não são os nossos. Eles são judeus e estão aqui pregando uma cultura que não é a cultura romana. Nós somos romanos, eles são judeus. E eles estão aqui pregando contra a nossa tradição. E o resultado disso, a Bíblia relata, que foi comoção pública. A multidão se levanta e diz: prende, açoita, bate. E naquele momento as autoridades, então, eu imagino elas olhando para o lado e dizendo: está todo mundo pedindo, se nós fizermos diferente, não vai dar certo. Desce o chicote em Paulo e Silas. E aí aqueles soldados então pegam o chicote, açoitam Paulo e Silas, dão uma surra neles, e eles são lançados nessa prisão da qual nós lemos aqui. Ao chegarem naquela prisão, o carcereiro tem ordens de colocar nos pés deles o tronco, mas não é um tronco de árvore como nós conhecemos. O tronco a que se refere era uma tábua de madeira com um buraco para passar os pés. Então aquela tábua abria e fechava. Quando fechava, ela era grampeada com um cadeado, e dali eles não conseguiam sair. E além de ter seus pés amarrados, eles ainda estavam algemados. E ali estavam eles, Paulo e Silas, na prisão. E aqui que a nossa história continua, porque nós lemos que por volta da meia-noite, eles estavam lá presos, machucados, açoitados por aqueles que falsamente, injustamente acusaram eles, e eles se encontram reclamando e murmurando da vida. É isso que o texto fala? Não. O texto fala que Paulo e Silas estavam orando
e adorando ao Senhor. Eles estavam lá, presos, machucados, feridos por conta da sua fé, falsamente acusados, e ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, eles estavam orando e louvando ao seu Senhor. Irmãos, isso nos ensina muito, a mim e a você, nessa noite, porque eu me pergunto, o que nós fazemos, como nós lidamos com as dificuldades que passamos na nossa vida? De que maneira nós reagimos às circunstâncias contrárias quando tudo foge do controle? Paulo e Silas não foram para lá para ser presos, Paulo e Silas não foram para lá atrás daquela mulher com espírito de adivinhação, eles foram atrás de um homem que pedia ajuda, um homem que na visão de Paulo queria ouvir do evangelho, só que de repente Deus tinha outros planos, e Deus permite com que eles passem por tudo aquilo, para que lá na prisão, aquele homem que apareceu somente na visão de Paulo, aí ele se manifestasse. Aquele homem da visão, muito provavelmente, era aquele carcereiro, que nós lemos na história, que ouviu seus louvores, ouviu suas orações, presenciou o milagre que aconteceu, presenciou os tremores ali, e ele então, compadecido de tudo aquilo, se rende na presença dos dois e diz assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Irmãos, o nosso primeiro impulso geralmente é ver apenas o lado negativo das coisas e reclamar da situação. É só eu que sou assim? Seja sincero, pelo amor de Deus. Acho que todos nós, o nosso primeiro impulso humano natural é esse, é reclamar, é ver o lado negativo, é murmurar, é pensar, puxa vida, por que não deu certo? É o micro-ondas que estragou, é o gás da cozinha que acabou, é o chuveiro que queimou, talvez é o pneu do carro que furou. Eu não sei, a gente passa por tantos desafios no nosso dia, mas a reação desses dois, o relato de vida do que eles passaram, muito nos ensina a respeito do que nós devemos fazer. Seja sincero, você acha que é mesmo a expectativa de Deus sobre mim e sobre você que no meio da dificuldade a gente reclame? Claro que não. Existem dias, irmãos, que as coisas fogem do controle e que você não vai poder fazer nada a respeito disso. Simplesmente vai escapar das suas mãos. E por mais que você tente buscar o controle de novo, você percebe que ele está cada vez mais longe. E está cada vez mais difícil. E você diz, não dá, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Nesses dias, nesses momentos, a vontade do Senhor para mim e para você é a que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5:16. Diz assim: estejam sempre alegres, orem sem cessar, e em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, irmãos, no meio do dia mau, dentro da prisão, você pode estar machucado pela vida, você pode ter sido batido pelas circunstâncias, estar sofrendo, chorando, amargurado. Ainda assim, nesse lugar, Deus espera de mim e de você um coração grato. Queimou o chuveiro, louvado seja o nome do Senhor. Estragou o micro-ondas, louvado seja o nome do Senhor. Acabou o dinheiro do mês, louvado seja o nome do Senhor. Eu bati o carro, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo dai graças, aleluia, aleluia. A mulher me mandou lavar a louça. Não, aí não, aí não. Aí você ora, repreende, porque às vezes o inimigo extrapola um pouquinho, né? Nesse caso eu concordo com você, irmãos. Mas sejamos sinceros, quantos de nós tem pelo menos um motivo para agradecer ao Senhor na noite de hoje? Meu Deus do céu, levante suas mãos ao alto e diga: obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela minha saúde, obrigado, Senhor, pelo minha família, obrigado pela minha igreja, obrigado pela provisão no meu lar, obrigado porque o Senhor não nos abandona no dia mau, mas o Senhor está sempre
conosco todos os dias. Aleluia, aleluia. E foi isso que Paulo e Silas fizeram. Eles renderam graças ao Senhor. Eles cantaram louvores, mesmo em meio a toda aquela dificuldade que estavam enfrentando. Porque eles foram injustiçados pelo homem, machucados pelos açoites, mas não desamparados por Deus. Irmãos, e assim nós também não estamos desamparados. Temos um Deus que cuida de nós, que é Pai, e que olha para você e te chama de filho, de filha, e que se importa com você, se importa com a sua vida, se importa com o que você está fazendo. Deus se importa com você. A questão é, nós estamos nos importando o suficiente com Deus? Será que a gente tem levado Deus a sério? Eu ouvi uma frase essa semana que eu gostei muito, que ela dizia assim: leve Deus a sério, porque um Deus que foi capaz de enviar o seu único filho para morrer por você não está de brincadeira. Então o problema é esse, é que às vezes a gente, não leva Deus a sério, não leva as coisas de Deus a sério, e a gente vai vivendo de qualquer maneira, se entregando a qualquer situação, se entregando a qualquer circunstância, enquanto a vontade de Deus para mim e para a sua vida é: rendam graças ao Senhor em todo o tempo, porque Ele é bom. O Senhor é bom, irmãos, mesmo quando não parece que Ele é bom. E essa é a grande questão, a gente conseguir assimilar que às vezes o que dá errado para nós não está dando errado para Deus. Às vezes o que aos nossos olhos está ruim, está bom aos olhos de Deus. Porque o que é melhor para mim nem sempre é o melhor de Deus para mim. Então é isso que a gente tem que aprender a assimilar. Só que o mais lindo dessa história toda aconteceria logo a seguir dessa parte. Paulo e Silas estavam lá orando, adorando, e algo aconteceu no mundo espiritual que se refletiu no mundo natural. A Bíblia conta que de repente sobreveio um grande terremoto, um terremoto que abalou as estruturas daquela prisão, a ponto de todas as portas se abrirem, todas as correntes caírem. Irmão, se isso não é o sobrenatural de Deus, eu não sei o que é. A corrente se abrir, trancada com cadeado, se abrir por causa de um terremoto, isso é a mão de Deus. E quando aquilo acontece, todos os presos estavam livres. A Bíblia diz que todos os presos estavam livres. E nesse momento o carcereiro acorda. Deve ser igual cena de filme, né? Ele sentado na cadeirinha lá com os pés para cima, bracinho para trás, um chapeuzinho na frente do olho. E ele, o que aconteceu aqui? Aquele terremoto, aquele tremelique todo na frente dele. Quando ele se dá conta, imagina a fumaça, a poeira que não deu. Quando ele se dá conta, ele diz assim: não acredito. Ele olha para aquele corredor e todas as portas que antes estavam fechadas estão abertas. E ele percebe que aqueles presos estavam livres. E ele é tomado de um desespero tamanho que ele ficou desesperado. Por quê? Porque aqueles presos eram sua responsabilidade. Se um deles fugisse, quem seria penalizado era ele. Ele era o carcereiro responsável. E a pena naquela época era a morte. Então, ao saber disso, antes mesmo de que o império vir atrás dele e penalizá-lo ele mesmo, a Bíblia fala que ele toma da sua espada, e ao tempo que ele vai fincar a espada em si mesmo para tirar sua própria vida, uma voz ecoa no corredor daquela prisão. Uma voz gritando alto diz: ei, não faça isso, porque nós estamos todos aqui. Ah, meu irmão, e aquele carcereiro fica em choque, ele diz: não pode ser. Mais um choque, né? O primeiro choque era tudo aberto, o segundo era: como é que pode? Todos estavam livres, era só ter fugido, e não fugiram, eles ainda estão aqui. E ele, em estado de choque, perplexo, ele vai até
até Paulo e Silas, onde eles estão, se lança aos pés dos dois num ato de quebrantamento diante deles. E a Bíblia fala no versículo 30 que eles saem daquela prisão. E ao sair daquela prisão, aquele moço, aquele carcereiro faz a pergunta que mudaria para sempre a sua vida e a vida da sua família. Ele diz assim: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele estava maravilhado com tudo aquilo, ele presenciou um terremoto, ele viu a mão de Deus abrindo as cadeias, tirando as correntes, ele presenciou homens que podiam ter fugido e não fugiram, ele viu o testemunho do Senhor diante dele, e ele diz: eu preciso disso, eu quero esse Deus, eu quero viver isso, o que eu preciso fazer para ser salvo? Pelo amor de Deus, me digam, me contem. E aí, a resposta de Paulo é um verdadeiro poema dos céus registrado na palavra. Paulo, ele diz assim: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Ah, irmãos, isso é maravilhoso demais, porque Paulo está afirmando que a salvação é pela fé. A salvação não é por obras, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu deixo de fazer. A salvação é unicamente, exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Não há nada, não há protocolo, não há religiosidade que te impeça de ser salvo. Você precisa crer no Senhor Jesus. Com a sua boca confessar, com o seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, e aí você é salvo. Essa salvação vai te custar tudo depois, vai te custar a tua vida toda, mas essa salvação ela é te dada de graça, pela fé, nada mais, simples assim, sem intermediadores, sem ninguém no meio do caminho, sem sacerdote, sem profeta, sem Santo Antônio, sem Maria, sem São Longuinho, sem nada, só Jesus. A salvação é pela fé no Filho de Deus. O Filho que era unigênito se fez o primogênito, para que hoje eu e você também fôssemos chamados filhos de Deus. Ah, irmão, você pode glorificar o nosso Deus por isso? O Filho que era unigênito se fez o primogênito, para que hoje eu e você pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E é isso que Paulo está dizendo para ele. Você precisa crer para ser salvo. Romanos 10, 9. Se com a boca você confessar Jesus como seu Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É simples, é assim. Só que Paulo, ele vai além. Paulo não fica só nisso, ele extrapola, ele diz assim: inclusive, creia e você será salvo. Você e a sua casa, e a sua família, e aqueles que você ama. Irmãos, a nossa casa, a nossa família também pode participar da salvação em Cristo Jesus que nós recebemos. Isso é maravilhoso. Eu creio que eles serão salvos também, a sua família, seus familiares. Porém, é necessário aqui nós entendermos algo muito importante, que pode mudar a percepção acerca desse texto. Veja o seguinte: Paulo não estava dizendo para aquele carcereiro que a fé dele, por si só, salvaria também a sua família. Ele estava dizendo, na verdade, que a partir da fé dele, a família do carcereiro poderia ser salva. É diferente. E nós vamos entender isso aqui com mais clareza. No nosso caso, a minha fé não é suficiente para salvar os da minha casa. Porque a salvação, irmãos, ela é um ato pessoal
de fé diante de Deus. Cada pessoa precisa ter uma experiência genuína, autêntica, sincera com o Senhor e crer por si própria que Jesus é o Filho de Deus, que morreu numa cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou e que vai voltar para buscar a sua igreja. A pessoa precisa acreditar nisso por si própria. Eu não tenho capacidade nem de salvar meu próprio filho. A minha fé não salva minha esposa, não salva meu filho, mas a partir dela, muita coisa pode acontecer. O que Paulo estava querendo dizer aqui é que não é algo hereditário, que passa de pai para filho ou de filho para pai. Ele está dizendo, olha, se você quer ser salvo, eu vou te ensinar o que é a salvação, você precisa crer. E a partir da sua fé, a partir da sua salvação, você pode ser um canal para salvar também a sua família. Você consegue entender isso? É isso que está sobre mim, sobre você. Essa possibilidade, essa oportunidade de levar a salvação para dentro da nossa família, para dentro da nossa casa. Irmãos, isso é muito lindo. Isso é muito lindo, ser o canal do céu para a nossa família conhecer Jesus. E é claramente demonstrado aqui logo à frente no versículo 32, que diz assim: e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas do açoite, e logo a seguir, ele e todos os membros da casa foram batizados. Eu quero que você entenda que a salvação que você recebeu, ou que você está recebendo hoje, eu não sei a sua condição de fé, mas essa salvação também é uma promessa para a sua família. Também é uma possibilidade que eles sejam salvos e experimentem o mesmo amor que você experimenta. Você é um instrumento do céu colocado nessa família para alcançar o coração deles. E para que isso aconteça, você tem que ter uma fé tão verdadeira, tão genuína, que o seu testemunho vai convencê-los de que vale a pena servir a esse mesmo Jesus que você serve. O que nossa família vê quando olha para nós? Um crente verdadeiro? Um crente que ama a Jesus? Ou aquele crente mequetrefe, meia boca, que diz, esse aí só vai na igreja, mas até hoje não foi transformado? Para quem eles ligam quando eles estão com problema? De quem eles lembram quando eles precisam de oração? Será que é de nós? Ou será que é de outro amigo, de outra igreja, de outra cidade, que talvez tenha uma fé mais evidente do que a nossa? Nós podemos levar a salvação para a nossa família. Guarde isso no seu coração. E isso começa com o meu e o seu testemunho. E é nessa parte da mensagem que eu quero me encaminhar para o final, porque nós carregamos algo muito precioso que a nossa família precisa conhecer, a nossa casa precisa conhecer. Nós carregamos a mensagem do Evangelho de Jesus. Evangelho que salva, que liberta e que transforma. Mas Romanos 10 ainda diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como eles invocarão aquele em quem eles não creram? E como é que eles vão crer naquele que eles não ouviram? E como que eles vão ouvir se não há quem pregue? Irmãos, esse texto é para mim e para você. A palavra está dizendo, olha, existem pessoas que precisam clamar pela salvação e só vão clamar através da sua vida. Quando você for lá e pregar para eles, faz o caminho inverso desse texto. Você prega, por você pregar eles creem, por eles creem eles confessam, por eles confessarem eles são salvos. Está entendendo? Está na minha e na sua mão, na minha e na sua oportunidade, levar essa salvação. E eu quero finalizar então essa mensagem te dando um encorajamento. Se permita ser usado pelo Senhor para levar a salvação para toda a sua família. E quando eu digo para você se permitir, eu digo para você dar espaço para Jesus te usar. Porque a gente é preso à vergonha, a gente é preso
a opinião das outras pessoas, principalmente a esses 2 pontos. A gente fica com receio do que os outros vão pensar. A gente fica pensando, o que será que vão pensar de mim agora se eu começar a falar de Jesus para minha família? Não é verdade? Mas há uma promessa, irmãos. Versículo 31, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Uma promessa que pode acontecer a partir de nós. Você crê? Glória a Deus. Quero te convidar a se colocar de pé.